Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Quem vos fala é o professor Gustavo Sidney. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente. Vou fazer uma aula resolvendo a última prova que teve da banca FEPESE para agente da Polícia Civil, para a gente fazer uma análise da banca para a nossa prova da PCI que está chegando aí, né? Fazer os últimos ajustes aí, quem está perdido na prova, tá? Obviamente que é uma prova para a gente, né? E uma prova para perito criminal, a banca vai pesar um pouco a mão, né? Um pouquinho mais, né? A FEPES tem essa característica, apesar que você pega as questões dela dos concursos anteriores, só tem concurso de prefeitura, concursinho regional ali, né? Mas se você pegar de cargos importantes aí, delegado, o último Tribunal de Contas que ela fez em 2006, se não me engano, você vê que o perfil de cobrança é diferenciado, tá? Vai achando que vai ser uma prova leve, molezinha, porque a FEPESE, ela sabe cobrar quando precisa, tá bom? Então vamos lá. Tô na sala de casa hoje, né? Não tô no escritório. Sabadão à noite, né? Vou mudar aqui. Então vamos começar aqui com a nossa prova. Né? Eu separei as questões aqui pelo TEC, né? Depois, se você quiser ir lá, né? É só você pegar esses códigos que estão em cima aqui, que ela vai diretamente lá pro, pro site de questões, né? É esses links aqui, ó. Aí você colocar lá concursos, né? Também. Oxi, tá indo aqui? Peraí. Aí. Se você colocar lá concursos PCI Polícia Científica, ela vai aparecer, né? IGP no caso também. Vamos lá. Começando aqui com criminalística, tá? O ramo da medicina legal, que estuda as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano. Vamos ir grifando. Energias causadoras do dano, bem como aspectos do diagnóstico, do prognóstico, né? Diagnóstico, prognóstico, antes e depois, né? E das suas implicações legais ó, questãozinha aqui, nível berçário, né? Porque é bem a classificação aí do que? 3 segundos para pensar. Traumatologia forense, né? Segundo nossos autores clássicos aí, né? Como o Genival França, o Delton Cross, né? Definem a traumatologia forense, traumatologia médico-legal, né? Que ele chama. É o ramo da medicina que estuda as lesões corporais. Quanto ao conceito de classificação, né, da etiologia, diagnóstico, prognóstico, né, e repercussões jurídicas, né, tipificação penal, incapacidade, né, nexo causal, né. Então, aqui a banca pegou aqui quem? Os autores clássicos, né, então já é o primeiro indício aí de como vai vir a cobrança, né. Ó, Cross e Genival Veloso. Eu aposto em 3 autores, né? O Higino, né? O Higino, o Genival Veloso, França, né? E o Delton Cross, são os 3 clássicos de criminalística, não tem como fugir disso aí. Então, beleza, né? Ramo da medicina legal, que estuda lesões corporais sob o ponto de vista jurídico, energias causadoras de dano e aspectos do diagnóstico prognóstico, é a traumatologia forense. Definição aí de Genivaldo, né? Para quem não sabe,
Genival Veloso, França, e o nosso Delton Cross. Show? Beleza. 2. Na traumatologia forense, a identificação de equimoses pode ser caracterizada por, primeiramente, né, o que é uma equimose, né? Equimose é a manifestação clínica de extravasamento de sangue, tá? Do interior dos tecidos, em geral por ruptura de vasos de pequeno calibre, né? Ou seja, é infiltração sanguínea nas malhas teciduais ali, sem cavidade definida, né? É uma lesão contusa, né? Não tem exposição a nada, né? Típica de trauma por energia mecânica, né? Uma ação contundente. Então vamos lá, conter as alternativas aqui, né? Pele forma mais simples das lesões. Hiperenhada, sendo fugaz, efêmera, passageira, e por isso o exame de corpo de delito deve ser feito rapidamente sobre... Não, né? Porque ela persiste por alguns dias, né? Arrancamento traumático da epiderme não tem exposição. Pelas soluções de continuidade dos tecidos com bordas regulares, superficiais e profunda, hemorragia profusa, não. Pelas soluções de continuidade do tecido, com esmagamento da epiderme nervo de forma contusa e irregular, não. Pela infiltração de sangue nas malhas dos tecidos adjacente à lesão, em regra ocorre pela ruptura de capilares, vênulas e arteriais. Perfeito, né? Letra E. Observe que no local da pancada não tem... não fica vermelho, né? Bem no impacto, fica branco, porque ali onde bateu tem a constrição dos vasos, né? Então o sangue não chega ali, né? Agora em volta, né? Que é nos tecidos adjacentes, aí sim. Aí tem a formação, né? A equimose é uma mancha, né? Na pele ou mucosa decorrente da infiltração sanguínea, produzida por ruptura de pequenos vasos, né? Então a alternativa descreve exatamente esse mecanismo, é a letra E, né? Ruptura de capilares, vênulas e, como que eles chamam aqui? Arteríolas, né? São pequenas artérias, né? Arteríolas. As demais, né? Aqui é outro tipo de lesão, né? Por exemplo, aqui é rubefação, né? Esse aqui, ó, vamos lá. Aula didática, ó. Simples lesões epidermiadas, simples lesões, ó. Hiperemiada e edemaciada. O que é isso aí? É rubefação, né? Fica vermelho, né? Tipo, dá um tapa aqui, fica vermelho, né? É eritema. Então, eu vou esquematizar para nós aqui, tá? Aula didática, tá? É pra ir, você que tá com pressa aí, pode vazar fora. Rubefação. Rubefação. A letra B, soluções de continuidade dos tecidos de bordos regulares, superfície profunda. Arrancamento do tecido. Isso aqui está mais para escoriação, né? Letra B. Escoriação. Arrancamento do tecido, bordos regulares, né? Ó. E hemorragia profunda, né? É escoriação mesmo. Arrancamento epidérmico, né? Vamos lá. E a letra D descreve o quê? Letra D é pelas soluções de continuidade dos tecidos com esmagamento da epiderme e derme. Esmagamento de... Oxe, tô lendo uma coisa... tá certo aqui, a superfície profunda. Tá certo.
Letra B, escoriação, né? Arrancamento traumático da epiderme. Isso. Eu li a letra C falando da B, mas é a letra B, escoriação mesmo, pelos bordos irregulares, traumático, exposição da derme, ó, exposição da derme, matou aqui já a escoriação. Pelas soluções de continuidade do tecido com esmagamento da epiderme, derme, de forma contusa e irregular. Aqui, esmagamento de derme, epiderme, ou seja, duas camadas, é um trauma mais violento, né? Isso aqui já seria uma ferida, letra D que eu estou vendo agora. Eu pulei a C, mas é a letra D. Vamos, já que nós estamos nela, vamos ver ela aqui. Esmagamento de epiderme, derme com contuso. O que é esmagamento de derme e epiderme? É uma laceração, né? Laceração. Uma laceração. E a letra C que eu pulei, tecidos de bordos regulares, superficiais e profundo de hemorragia, é uma... tem bordo regular, superficial, é uma ferida. Ferida, definição de ferida, tá? Ferida profunda, ferida incisa, né? Hemorragia profusa, bordo regular, tá? Então, fica ligado aí que a equimose é infiltração de sangue nas malhas dos tecidos. Vamos lá. Nota 3. Uma ferida, olha lá, uma ferida que apresenta uma forma linear, regularidade das bordas, regularidades do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos, ó. Vamos notando, ó, a ausência de vestígios. Deixa eu só diminuir um pouco isso aqui. Roda. Sei lá onde é. Tá bom. Não sei. Tá bom. Traumatismo em torno de ferida, hemorragia quase sempre abundante. Predominância do comprimento sobre as... Ó, predominância de comprimento contra profundidade, né? É uma característica das lesões produzidas por... Essa também não tem muito segredo, né? O que é um negócio que corre, né? Corta, né? São cortantes, né? Linear. Ó o que ele descreve aqui. De forma linear. Linear. Né? O que mais que ele fala aqui? Regularidade de borda. Regularidade de borda. O que mais que ele fala? Regularidade de borda, sem sinais traumáticos ao redor, né? Hemorragia abundante, ó, sempre ou quase abundante, e comprimento maior que a profundidade, né? Então, matou aí, né? Ação cortante. Vamos lá. O que diz aqui? Na ação perfurante, é puntiforme, né? Produzem lesões inversamente do que descreveu aqui, né? Perfurante, ela é mais profundidade em detrimento do comprimento, né? Ela é assim, enquanto a outra é profundidade, quanto uma a perfurante é mais profunda, a cortante é mais rasa, né? Só aí já marca aí. Ações contundentes geram bordas irregulares, né? Imagina, bater é borda irregular, né? E o que mais que a gente pode tirar de lição aqui? Perfuração. Podemos também citar ação mista, né? Perfuro contundente seria o quê? Golpe de machado, né? Perfuro contundente. Não, machado já seria... pode ser, né? Dependendo do lado do machado que você der, né?
picareta, por exemplo. Modalidade de asfixia agora. Vamos lá. Asfixia, ó. Dois negócios que você tem que estudar para essa prova agora. Asfixia e venenos, tá? Certeza de ter essas questãozinhas. Vamos lá. Sinal alternativa que indica corretamente a modalidade de asfixia mecânica. Asfixia mecânica. Então, se é mecânica, a gente já tira alguns casos daí, né? Se caracteriza pela interrupção do ar atmosférico, das vias respiratórias, em decorrência da constrição do pescoço. Ó, toda vez que falar em asfixia, você nota nisso aqui, ó. Laço, tá? Se ele fala laço, nó, né? Laço fixo, agindo, outro aqui, ó. Peso próprio da vítima, com a força ativa, como força ativa. Peso próprio da vítima como força ativa. O que que acontece? Ele se pendurou, né? Se pendurou numa corda. Quando o agente se pendura numa corda, o que que acontece? Qual que é a definição, né? Vamos tirar aqui, ó, antes de eu responder, os dados. Laço fixo com peso do próprio corpo, peso do próprio corpo. O que mais? Força ativa. Mecânica, asfixia mecânica. Essa é expressamente, né, a característica do enforcamento, né? Esganadura é com as mãos. Estrangulamento não é com peso próprio, né? O estrangulamento é quando alguém puxa uma corda, às vezes por torniquete também, né? Sufocação e soterramento já não quer dizer, não entra, né, com aspectos da criminologia, né? Então, isso caracteriza um típico, né, enforcamento, laço em ponto fixo e o corpo atuando o próprio peso. O que diferencia, né, para o estrangulamento, né? Estrangulamento. O que diferencia aqui? Só para a gente já matar. Estrangulamento. O que diferencia? Por estrangulamento, alguém tem que puxar a corda, né? Um terceiro puxa a corda, né? O agente é passivo, né, em relação ao causador. Aí a esganadura, né, pela mão. Né? Se tiver a marca aqui no pescoço, né, a marca de, esqueci agora o nome do cara, a marca do pescoço aqui é a, porque pega na lateral aqui, enfim, mas falou esganadura, é pelas mãos, tá? Soterramento e coisa não envolve laço no pescoço, né? Viajou, né? Então, matou. Sempre falar peso próprio do corpo, tá? E força ativa. Laço fixo é enforcamento. Ele foi bonzinho ainda e não pediu o sinal do suco, né? Ó, você pesa, ó. 1, 2, 3, hein? Múltiplas alternativas. Vamos lá ver o que está escrito aqui. Em relação à dinâmica dos fenômenos de morte e sinais de morte, analisa as afirmativas abaixo quanto à cronologia de aparecimento de sinais post-mortem. Sinais post-mortem, né? Agora a questãozinha de Thanato, né? Vamos lá.
O corpo ainda, poxa, repetiu, o corpo flácido, quente e sem livores, é observado com menos de 2 horas, né? E tá certo ou errado essa? Corpo flácido, se é flácido ainda não teve o rigor mortis, né? E se ele ainda tá quente, não teve ainda o algor mortis. Então, e tudo indica que é um corpo mesmo encontrado com menos aí de 2 horas, né? Porque a partir de 2 horas já começa o rigor mortis. Aí ele já não estava flácido, né? Ele estaria rígido. Então, alternativa 1, correto. 2, a rigidez da nuca e mandíbula. Lembrando, por onde começa a rigidez? Sempre cabeça para os pés. Da onde que começa a terminar a rigidez? Também da cabeça para os pés, né? Mesmo sentido. A rigidez da nuca e mandíbula, esboço de livores, esvaziamento de papilas oculares no fundo do olho ocorre entre 2 e 4 horas. Tá vendo? Ó? Pepese, ela gosta de nome de autor, horas, assim, ó, dados numéricos, né? Então, vai achando que a prova vai ser moleza, tá? Isso aqui é uma prova para a gente, tá? É a provinha mais básica. Agora, perito, aí cai questão de legista, meu amigo. Abre o olho, não. Olha lá. A rigidez da nuca, esboço de livores e esvaziamento das papilas oculares no fundo corre entre 2 e 4 horas. É verdade, né? Os livores aparecem aí com 2 e 4 horas, os livores, né? Principalmente os livores hipostáticos, né? Hipostático, hipostasia significa que ele está parado, né? Ou seja, corpo intacto ali. O que acontece? Esse livor é o acúmulo de sangue pela gravidade, né? Então, de 2 a 4 horas começa o quê? O rigor mortis, né? Vamos botar aqui já. 2 a 4 horas começa o quê? Livor e rigor mortis. Rigor mortis. E vamos para 3. A rigidez dos membros superiores da nuca e da mandíbula, livores relativamente acentuados e anel isquêmico de metade do diâmetro papilar. O que acontece aqui, né? Isso aqui já é um sinal, né? Esqueci o nome, que é tanto nome de sinal, né? Mas quando aparece esse anel isquêmico em meio diâmetro papilar, né? De fundo de olho, ou seja, que tá o olho do cabo. Imagina que isso aqui é o olho dele, né? Quando fica aquela marca aqui pela metade, assim, ó, avermelhado, é esse que ele está falando aqui, anel isquêmico de meio diâmetro do papilar do fundo de olho ocorrem de 4 a 6 horas, tá certo, né? 4 até 6 horas é o anel isquêmico aqui. Livor de anel isquêmico. Isquêmico, tá? Show. De ter feito mais bonitinho, né? A mancha que parece aqui assim, ó. Não é tão vermelho assim, tá um marrom na verdade. Que é sangue, né? Que fica no. O nosso olho aqui é cheio de vasinhos, né? De sangue e tal. E aí na hora que cessa essa coisa, a própria pressão intraocular mais a gravidade faz descer esse líquido e se acumula nessa faixa assim, né? Então, beleza. Alternativa E. 1, 2 e 3. As três estão certas. Mais uma de Tanato. Olha lá, a banca gosta de Tanato, hein?
O aparecimento de manchas arroxeadas. Vamos lá. Manchas arroxeadas, resultando do acúmulo de sangue no interior dos vasos sanguíneos na região de maior declive do cadáver. Essa é questão berçário, né? Definição puramente e clara de livor cadavérico, né? Se você não sabe disso aqui, meu amigo, tem uma péssima notícia para te dar, né? Ó, quando ele fala que resultante do acúmulo de sangue no interior de vasos sanguíneos, em região de maior declive, é a definição clássica de livor, né? Porque o sangue intravascular, né, dependente, né, da posição ali da posição do corpo, né? Por exemplo, se ele ventral, né? Se ele caiu de uma, por exemplo, o cara chegou e deu um tiro na nuca aqui, né? O cara estava ajoelhado, ele deu um tiro na nuca, ele caiu para frente. O que acontece? O sangue vai se acumular todo na parte torácica aqui e ventral, né, abdominal, porque ele vai cair para frente, né? O sangue vai descer aqui para cá. Se o cara morre pendurado, por exemplo, para onde que o sangue vai descer? Região da cintura aqui para baixo, né? Vai encher de sangue. Por quê? Gravidade, né? Na hora que o coração para de bater, o sangue para de circular. É o que acontece? Ele, basicamente, ele vai se acumular onde for mais baixo, né? Onde estiver mais próximo do solo, né? Então, da gravidade. Esse é o nosso livor cadavérico, ou livor mortis, né? E as outras aqui? Quimose a gente já falou, né? Quimose e hematoma, né? São extravasamento, né? Em vida, né? Cara, não tem como ter quimose no morto, né? Não tem vascularização. Então, quimose e hematoma, né? Não são a mesma coisa, tá? Quimose é uma coisa, hematoma é outra. Hematoma, as pessoas confundem quimose com hematoma. Hematoma é uma coisa mais grave, tá? Hematoma, ela é uma contusão mais profunda. Afeta órgão. Tá? Por exemplo, o cara bate de moto lá. Ele fica roxo por fora? Fica. Mas esse roxo vai até nos órgãos, na parede dos órgãos, às vezes até no próprio órgão mesmo. Esse hematoma, essa mancha roxa aí, né? Porque rompe vários vasos, né? Microvasos ali, bem fininho. E aí, o hematoma é uma coisa mais grave. Agora, a equimose é uma coisa mais superficial, né? E não tem nada a ver, né, com rigidez, nada, né? Igual ele falou aqui. Putrefação. Tem nada a ver, né? Com o aparecimento de mancha arroxeada, né? Então, vamos lá. Próxima. Estão 7. Acabou já as de... Mas, ó, a provinha de agente teve que 6 questões aí de medicina legal, né? Tomar um pereré aqui. Agora, 7. Agora, direito administrativo. Outra coisa. Vamos ver aqui. Eu não fiz essa prova, não, tá? Primeira vez que estou fazendo ela. A banca tem boas questões de direito administrativo. Vai achando que você é o bichão do direito administrativo aí, que você vai cair do cavalo. Você vai cair do cavalo primeiro em medicina legal, depois você vai cair em administrativo também. Boas questões, tá? A banca tem mais tradição na parte de direito e tal. Perdão. Do que propriamente na parte criminal, né? Então, as questões de direito administrativo delas são boas. Fiz algumas questões de direito administrativo dessa banca aí.
100 questão mais ou menos. Questão boa, cara. Questão difícil, porque ela tem prova para procurador, um monte de coisa. Eu tô vendo, o que eu mais tô vendo é nego falando que, FEPES é tranquilo, prova tranquilo, tô fazendo as questões lá do TEC, é tranquilo. Espera pra ver. Pois não diga que eu sou chato, que eu falei, eu avisei. Vamos lá. Probidade administrativa, tópico mestrado. É correto afirmar que, de acordo com a lei de improbidade administrativa, os atos que envolvam a representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade são restritos e de competência exclusiva do Ministério Público. Nope. A representação, né, de improbidade pode ser feita aí por qualquer pessoa, tá? Não é só Ministério Público, não. Não se considera agente público para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa aquele que exerça função pública. Já começou cagado já, né? Porque não considera função pública de forma transitória ou sem remuneração. Questão berçária essa alternativa, né? Porque definição de agente público é toda pessoa ali que está prestando serviço direto ou indiretamente, seja por contrato, seja por qualquer coisa, temporário ou não, ele é um agente público. Agente público pode ser honorífico, pode ser aquela caralhada de agente público que tem lá tanto na 14.230, tanto como que é a lei lá? É 8.429 é de improbidade. Esse lá do servidor também tem, né? 112, 8.112. Vamos lá. A lei considera agente público também quem exerce função transitória ou sem remuneração, né? Mesário é agente público. Tá? Esses caras do IBGE é uma autarquia, né? Não, é Instituto. Agora é fundação, né? Fugiu. Enfim, qualquer um que presta serviço público é agente público. Se configura probidade administrativa a ação ou omissão do agente público. Ação, omissão, até aqui tá certo. Baseado em divergência interpretativa de lei ou em jurisprudência. Não. Baseado em divergência. Não, né? A própria lei, após a reforma da lei, né, que teve em 2021, foi alterada, exclui hipóteses de divergência interpretativa razoável. Ou seja, o cabra não tem para onde. Configura improbidade administrativa a ação ou omissão de agente público baseada em divergência interpretativa da lei ou em jurisprudência não pacificada. Se ela é não pacificada, às vezes um STJ está decidindo de um jeito e um STF está decidindo de outro, né? Então, a lei veio e excluiu essas hipóteses baseadas apenas na divergência interpretativa, né? O cara não consegue escapar de uma improbidade administrativa falando que existe divergência na jurisprudência, não é pacificado e tal. O juiz ali decide na hora, tchau, obrigado. Tá na lei é batata. Vamos lá. A letra D. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas
pela administração pública com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa que atenda contra os princípios da administração pública. Vamos separar, que isso aqui é grande, hein? Cumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa que atenta descumprir. Essa parece tá boa, hein? É um ato descumprir. Vamos destrinchar aqui. Descumprir normas relativas à celebração de fiscalização e aprovação de contas firmados pela administração pública, com ente privado. A gente sabe que a improbidade pode alcançar ente privado, né? Constitui ato de improbidade administrativa que atenda correto, né? Não tem erro, não. Fiquei só em dúvida aqui se era contra os princípios da administração pública, mas é, né? Certo. A lei tipifica lá, né, algumas diferenciações lá de atentados, né? E entre eles contra a administração pública. Deixa eu ver se eu lembro. Honestidade, legalidade, lealdade, né? Lealdade às instituições. Isso aí. Divergência interpretativa da lei não caracteriza, né? Justamente por causa desses princípios. E nos crimes de que resultam lesão ao erário, basta o agente ter agido com não, aqui já acabou aqui já, né? Com voluntariedade para a consumação da infração administrativa. O que acontece? Esse aqui é o tema mais batido de probidade, né? Que é atos lesivos. Cacete. Lesivos. Atos lesivos. Que seja o erário, né? O erário. Exige o quê? Exigem dolo, ou ainda também pode ser culpa grave. Não é qualquer culpa não, tá? Culpa grave. Porque daí vai ter uma ação de regresso contra o cara, né? Conforme tipifica a lei, né? Não basta ter uma voluntariedade genérica, né? Então, é a letra D mesmo. Vamos lá. Então, beleza aí, né? Ato lesivo contra de lesão ao erário exige dolo ou culpa grave. Tem algumas questões ainda que falam em dolo específico, né? Caso do Tribunal de Contas de Minas Gerais lá cobrou. Vamos lá. A 8, né? Leizinha de licitação aqui, bacana, né? Isso aqui é uma mata, né? Vamos ver como que é. A lei de licitação e contratos administrativos aplica-se. Compras, ressalvada a aquisição por encomenda. Certo, né? Encomenda. Encomenda entra naquele caso de tem que encomendar, você tem que pagar antes, né? Então é negócio diferente do rito convencional, né? Locação, sim, né? Prestação de serviços executados excetuados os serviços de publicidade, não isso aqui é uma exceção da lei, né? Não, ela veda, né? Serviço de publicidade
e contratação de tecnologia da informação. Era lá. Ela veda. Estou fazendo confusão aqui agora, porque ele quer o que se aplica, tá? Não o que veda. Então, aqui não entra a 1, né? Compra ressalvado por encomenda, não. Ela entra sim, mas é um caso está confundindo quanto o pagamento, né? O pagamento é prévio. Locação, ok. Prestação de serviço, excetuado o serviço de publicidade, né? Aí não, né? 3 também não, né? O que eu estava raciocinando antes é porque não entra, né? Publicidade não pode contratar sem licitação, né? Antigamente podia, era um dos casos lá. E aí o que acontece? Pô, fazer caixa 2, né? Inclusive eu conheço um cara lá, fez muito caixa 2 disso aí. Por causa do fundo partidário, aquela coisa arada, as agências de publicidade deitavam e rolava, tinha dispensa de licitação, e aí propaganda, o cara enriqueceu muito, muita gente de publicidade aí, tá? Foi pouco não. Vamos lá. Contratações de tecnologia da informação, ok, né? Então ficou o quê? 2 e 3. Alternativa. Não, 2 e 4, né? Aqui não. 2 e 4. Alternativa C. 9. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, ó, LAI, pode ver que a banca gosta de questão de tema clássico, né? Probidade, Lei de Acesso à Informação, né? Caiu o que mais? 14133, né? Licitação, ó, só tema batido. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar: a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, à honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração. Aqui ok, né? Não pode prejudicar mesmo não, né? De irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, ainda mais contra o titular, né? Bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ações voltadas para a recuperação. Ah, tá. Restrição, né? Ou seja, impedir o acesso à informação, mesmo que relativa à vida. É um caso da exceção, né? É o princípio relativo, né? Porque se for contra a recuperação de fatos históricos de maior relevância, né? De pessoa não poderá ser invocado com até aqui, beleza. Ó, intuito de irregularidades em que o titular de informação estiver envolvido. Ah lá, isso aí pode ser. E bem como ações voltadas, tá certo, né? Já de cara a letra A, né? A restrição, honra, vida privada. Que mais? Imagem não poderá ser invocado, né? Com o intuito de prejudicar processo de apuração, né? De irregularidade em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Tá certo. Tá lá e prevê, né? Proteção à intimidade, vida, honra, imagem, mas ressalva, né? Que tal restrição não pode ser usada, né, para blindar apurações de irregularidade nem viabilizar a reconstrução de fatos, né, de relevância coletiva, né? Tem que ser coletivo. Bem, o interesse público, né? Não é soberano, né? O interesse público é o norte que guia toda a administração pública, né? Todo ato da administração pública tem que ser em prol do benefício coletivo, né? Então tá certinho a letra A mesmo. Vamos ver as outras.
O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos à pessoa que tenha criado a obrigação. Devendo ela protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso. Não, né, gente? Dá a ver, né? Acesso à informação sigilosa não restringe a pessoa que criou, né? A obrigação. Mas qualquer agente autorizado, né? C. Transcorrido o prazo, classificação consumado o evento que define o termo final, a informação classificada como sigilosa será reavaliada pela autoridade classificadora por autoridade hierárquica superior mediante aprovação, provocação ou de ofício. Não, né? É automático, né? O prazo de classificação secreta na LAI, né, que é de 15 anos, quer dizer, findou esse prazo, o sigilo não depende de provocação, né? Pode ser de ofício mesmo, ele já cai. A letra D. Informação em poder de órgãos e entidades públicas, observado o seu teor em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificado como secreta. Um período de 25 anos? Não, né? Vamos lembrar lá, 15, 25 e 10, né? 5. 5. Ultra secreta. Secreta. 15, 25. Aqui é ultra. Ultra secreta. Aí é. Ultra secreta. 15 anos. Secreta, né? E o 5 é sigilosa, né? Só um pouquinho. Reservado, pô. Reservado. Tô tentando lembrar a palavra aqui. Reservado. Então é isso. 5, 15, 25. Sempre começa em 5, 10 em 10, né? Beleza. Então só sobrou. Aí. Será de 5 anos o prazo máximo de restrição de acesso às informações e documentos que versam com condutas de violação de direitos humanos. Aqui é uma outra exceção, né? Praticados por agentes públicos com mando de autoridades, né? Violação de direitos humanos praticado por agente público não podem ter restrição de acesso superior ao previsto. A lei, porém, trata esses casos como de divulgação ampliada, não como sigiloso por 5 anos. Exceção à regra aí. Vamos lá agora, constitucional. O estrangeiro não poderá ser extraditado por crime político ou de opinião. Né? É uma das exceções ao extraditamento. Né? Vou ajustar aqui, peraí. Aí. Uma das exceções, né? De cara, letra A. Crime político ou de opinião, né? Não pode. Por quê? Porque o que é, por exemplo, o que não é crime num país pode ser crime no outro, o que é crime em outro não pode ser crime aqui. Então, cada um defende o seu, daí não pode, né? Extraditar. Corre o risco de mandar o cara pra forca de graça, né? Onde está isso aí? Lá no artigo 5º da nossa CF 88.
A Constituição, ela permite a extradição, né? Só que veda expressamente extradição por crime político ou de opinião. Por exemplo, o racismo é crime inafiançável e imprescritível e punido com reclusão e não detenção, que é uma das alternativas aqui, ó. A parcela de natureza indenizatória percebida pelo servidor público não estão sujeitos aos limites remuneratórios do chefe do Poder Executivo. Verba indenizatória, né, não está sujeita ao teto. Exclui, né, do limite isso aí. É onde entra os super salários, né? O povo fala, tá, o juiz lá ganha 120 mil por mês, não sei o que, sei o que lá, mas a lei fala que só pode ganhar o teto lá, 42 mil, que é do Supremo, não sei o que, 95% do Supremo. Pois é, né? Mas aí, verba indenizatória, por exemplo, uma função de chefia, função de gerência, uma função de gabinete, que mais? Qualquer verba indenizatória, até diária, né? O cara se deslocou, tal, pagou a diária. Isso aí não entra no teto e também não é cobrado imposto de renda, né? É líquido. Por isso que é uma verba indenizatória, né? Vamos lá. O racismo é considerado imprescritível, inofensável, são sujeitos ao autor do crime após sentença de detenção, né? Não, né? Reclusão. Lembra do mnemônico lá? 3TH, ação. Crimes, né, de inafiançável e prescritível, né? Racismo, né? E ação de grupos terroristas, né? 3TH, né? Também daí, 3TH hediondo, né? Vou lembrar que esse mnemônico é o 3TH é de tortura, tráfico, tráfico, terrorismo, né? E o H de hediondo. Eles são o quê? Insuscetíveis de graça e anistia, né? Graça e anistia. Ou seja, não tem, né? E o ração? Racismo e grupos armados. Não é grupos terroristas, é grupos armados, tá? Ação de racismo, né? De racismo e ação de grupos armados, né? É isso aí. Questãozinha básica de direito constitucional, né? Isso aqui é bem batido. Serão considerados brasileiros natos os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Nesse caso, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro? Quase certo, né? Quase certo. Por que que tá errado? Confunde portugueses equiparados, que podem ter direitos brasileiros, mas não são brasileiros natos, tá? Não são natos. Vamos para 11. Fazer assim. Vou terminar esse bloco, né? Das 10 questões aqui.
Próximo bloco, já deu 54 minutos. Próximo bloco eu volto com continuação. Eita, mais.